Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal que mais cresce no Brasil, o canal da Loja do Concurseiro, o curso online que está bombando. Vamos a mais um aulão grátis. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Emerson Castro, sou policial rodoviário federal também desde 2009. Por coincidência, foi do concurso de 2009 também a banca CESP que organizou, tá certo? Já fui oficial do Exército Brasileiro, sou licenciado em matemática, técnico em química, já passei em alguns outros concursos também. Hoje estou aqui para falar contigo desse nosso projeto aqui, que é para a Polícia Militar do Maranhão, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo, com muita fé em Deus, com a ajuda da Loja do Concurseiro, com a sua dedicação, você em breve será um soldado da Polícia Militar do Maranhão, tá certo? Primeira coisa é se dedicar, é ter fé e é assistir às aulas, é concentrar, é focar de verdade. Tenha fé na missão que você com certeza vai conseguir a sua vaga, tá certo? São muitas vagas, você precisa focar em um único objetivo, uma delas tem que ser sua, tá certo? Olha só, nós vamos tratar sobre o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, que é a Lei 6.513 de 1995, tá beleza, pessoal? Então vamos à aula de hoje. Eu já te adianto o seguinte, daqui para o final da aula, doido vai ser aquele que não assistir até o final, porque nós vamos falar de um tópico extremamente importante. Pode anotar o que eu estou te falando, na tua prova vai cair questão dessa videoaula aqui. Certeza, por quê? Porque nós vamos tratar de um assunto extremamente importante nessa videoaula, que é sobre hierarquia e disciplina, dentre outros tópicos. Beleza? Ao final, teremos questões também, estilo CESP, para você analisar se está certo, se está errado, se você deixaria sem resposta. Então, meus amigos, se você quer mesmo passar nesse concurso, assista esse vídeo até o final. Vem comigo, olha só. Bem, no artigo 17, você vai ter aqui a situação da hierarquia e disciplina. Vejamos o que são hierarquia e disciplina. Meus amigos, hierarquia e disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Pessoal, é o seguinte, em uma instituição policial militar, as duas bases, os dois pilares, como a gente chama no meio militar, são hierarquia e disciplina. Não se constrói uma casa, um prédio, quem quer que seja, sem ter uma base. E a base de uma instituição policial militar, como a PM do Maranhão, estão aqui na tela. Hierarquia e disciplina, que por vezes nós chamamos ao longo de nossas aulas de HD. H de hierarquia e D de disciplina. Tranquilo? Então, bases institucionais da Polícia Militar. Quais são? HD, tá? HD, ok? O que ele fala mais? Sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Nós temos o soldado, que é o primeiro grau, o primeiro nível hierárquico, e podemos chegar até o coronel, que é o último posto na Polícia Militar, na hierarquia da Polícia Militar. Então, quanto maior o grau hierárquico, maior a autoridade e a responsabilidade. Então, entre um soldado e um coronel, como o coronel é o último posto, tá certo? Ele com certeza tem mais responsabilidades e, obviamente, também tem mais autoridade do que um soldado, ok? Adiante, nós temos o conceito de hierarquia militar. Hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, como eu falei, soldado, aí tem um cabo, aí tem os sargentos, tem os tenentes, capitães, major, etc. Observadas a subordinação em diversos postos e graduações. Ainda hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre posto e graduação. Quem é que tem posto? Quem é que tem graduação? Eu já te adianto.
Posto quem tem é oficial. Graduação quem tem são as praças. Emerson, quem é oficial e quem é praça? Para tu já começar a entender. Oficial são aqueles que começam em segundo tenente e vão até coronel. São os tenentes, os capitães, os majores, tenentes-coronéis e coronéis. E quem são as praças? Que são as que têm graduações. Quando se fala as praças, pode-se falar também os praças, tá? A língua portuguesa permite tanto as praças quanto os praças no caso do militar, no caso do policial militar. Então, quem é que tem graduação, daqui a pouco a gente vai reforçar, são os praças ou as praças. E aí são os soldados, os cabos, sargentos, subtenentes, tá certo? A gente vai detalhando isso melhor com o passar das aulas, tá? Que constituem a carreira militar. Certinho? Que mais? Olha aqui, a ordenação se faz por postos e graduações, observada a antiguidade no posto ou graduação. A ordenação, então, eu tenho cabo, que é superior hierárquico ao soldado, tá? Quando ele diz observada a antiguidade no posto ou graduação, é aí onde tem aquela célebre frase que os militares dizem: antiguidade é posto. O que quer dizer isso? Eu tenho, por exemplo, 2 capitães, um ao lado do outro. Como é que eu sei quem é que está, que tem precedência hierárquica? Basicamente, você vai olhar aqui a regra geral. A antiguidade no posto. O que seria isso? Quem é que tem mais tempo no posto de capitão? É o capitão A ou o capitão B? Aquele que tiver mais tempo no posto de capitão será considerado mais antigo, ou seja, terá uma maior precedência hierárquica, tá? Vamos falar isso mais detalhadamente ainda. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Então, tem que acatar a sequência da autoridade, tá? Você entrou, você vai passar e você vai ser um soldado da Polícia Militar. Você tem que entender que acima do soldado vai ter o cabo, vão ter os sargentos, vão ter os oficiais, etc. Então, você tem que respeitar a hierarquia, tá? Acatamento à sequência da autoridade, ok? Bem, falamos um pouco sobre hierarquia e disciplina como um todo, falamos somente da hierarquia e agora vamos falar somente da disciplina aqui nessa tela. Falamos do geral, hierarquia e disciplina, que são as bases institucionais da Polícia Militar. Falamos um pouco da hierarquia e agora vamos falar um pouco nessa tela sobre a disciplina policial militar. O que vem a ser a disciplina policial militar? Observe. Destacamos o que a gente entende que é aquilo que tem que ficar massificado na tua cabeça. É a rigorosa observância e acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições, que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzido pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos integrantes da organização policial militar. A partir de agora, quando você me ouvir falando em OPM, você já sabe que é Organização Policial Militar. Mas o que tem que ficar mais grudado no teu cérebro aí é o quê? O que é disciplina policial militar? Pelo menos isso tem que ficar. Rigorosa observância e acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições. Não é acatar parcialmente, é integral. Não tem escolha. Eu vou acatar isso e não vou acatar aquilo. Não, tem que acatar por inteiro, integralmente, tá? Continuando. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Não tem exceção. São em todas as circunstâncias. Entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Certo? Vamos lá, em frente.
Bem, galera, então antes de nós prosseguirmos a nossa aula, vamos falar aqui sobre o nosso curso completo, rapidinho aqui para que você tenha noção. O nosso curso online da Loja do Concurseiro, que você encontra no site lojadoconcurseiro.com.br. Você encontra aqui também na descrição desse vídeo no YouTube, tá? Você clica no link que está aí e você vai direto para a página da Loja do Concurseiro para você fazer a aquisição do seu curso completo. O que vem a ser o nosso curso completo, o nosso curso imbatível, o nosso curso que vai te aprovar na Polícia Militar do Maranhão. O nosso curso contém vídeo aula de teoria, conforme essa que você está assistindo aqui agora, uma videoaula de teoria, apesar de que essa que nós estamos vendo, ela tem um plus, porque ao final nós teremos exercícios também, tá certo? O normal é que as aulas tenham só teoria, as que são de teoria. Nós teremos aulas somente de exercícios, e aí, meus amigos, eu te falo que só da minha matéria, só do estatuto, nós resolveremos aproximadamente 100 questões ao longo desse curso completo, tá beleza? Nós temos aí 3 simulados. Os simulados, eles são da seguinte forma: o aluno recebe o caderno em PDF na plataforma no site, ele tem um dia ou dois para resolver o simulado, e aí depois ele vai acessar na plataforma a correção dos simulados. Como é que é feita essa correção? Cada um de nós, professores aqui da equipe, vai gravar um vídeo resolvendo, comentando questão por questão, tópico por tópico que foi abordado em cada questão desses 3 simulados, ok? Temos também a nossa revisão final de véspera online. Na semana ali que está antecedendo a prova, você receberá vídeos com a revisão final de véspera. Em que consiste essa revisão? Todos os professores vão gravar revisão da sua disciplina, teoria e exercício. Tudo aquilo que o professor entende pela sua experiência que deve aparecer no concurso. E a nossa equipe da Loja do Concurseiro só tem fera, é uma equipe realmente imbatível em concursos. Você tem professores com anos de experiência, como eu, por exemplo, que já estou aí há 17 anos nessa estrada, lutando e aprovando milhares e milhares de alunos, igual você que está nos assistindo. E temos também a nossa apostila em PDF. Esse nosso curso completo, ele custa apenas R$ 275. Eu digo apenas porque um valor bem abaixo de muitos outros cursos da concorrência, com uma qualidade absurda. Quem já foi aluno da Loja do Concurseiro sabe, quem não foi, procura no nosso canal no YouTube, veja os nossos vídeos, veja os nossos eventos presenciais que já ocorreram, veja nosso Facebook, que você vai verificar como é o sentimento dos nossos alunos que já estudaram conosco, tá certo? Além de que esse valor é pequeno, você pode também parcelar em até 12 vezes através do PagSeguro. Tá beleza, meus amigos? Então fica a dica, se você quer passar de verdade. Se você, mas professor, eu já estou num curso presencial aqui no Maranhão, não importa. Se você está num curso presencial e tem condições financeiras de bancar R$ 275 parcelado de 12 vezes, faça isso. Quando eu passei na Polícia Rodoviária Federal, eu estudei, sabe com quem? Com essa equipe aqui também de professores que hoje faz parte da Loja do Concurseiro. Tá certo, meus amigos? Então, sugestão: mesmo que você esteja em algum cursinho presencial, aí no Maranhão, no Piauí, não importa, venha para a Loja do Concurseiro e tenha o plus. Você vai ter a visão dos seus professores do curso presencial e vai ter a visão da gente aqui da loja. Beleza? Vamos lá então, adiante. Bem, vamos lá para o artigo 18 agora. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar estão fixados no quadro e parágrafos seguintes. Presta atenção. Círculo hierárquico é como se fosse uma família, uma espécie de família, só que nessa família tem outras subdivisões. Vamos a elas, tá? Olha só.
Vamos falar então do círculo e escala hierárquica. Lembra que nós falamos que a hierarquia era ordenada em postos e graduações. Olha aqui. Nós temos então os primeiros círculos. Nós temos aqui os círculos oficiais. Então é como se fosse uma família dos oficiais. Só que dentro dessa família dos oficiais nós temos 3 subdivisões, que são quem? O círculo dos oficiais subalternos. Quem são os oficiais subalternos? São os tenentes, segundo tenente e primeiro tenente. Quando eu fui oficial do Exército, por exemplo, eu cheguei aqui até primeiro tenente. Então eu pertencia ao círculo dos oficiais subalternos. Meus amigos, o primeiro posto, porque oficial tem posto. O primeiro posto do oficialato, é assim que a gente fala, oficialato, é o posto de segundo tenente. E aí ele vai sendo promovido. Depois de segundo tenente, ele é promovido a primeiro tenente. Ele ainda continua como sendo um oficial subalterno. Depois de primeiro tenente, ele é promovido a capitão. Já quando ele se torna um capitão da Polícia Militar do Maranhão, ele passa a ser um oficial intermediário. Círculo dos oficiais intermediários. Quando ele é promovido a major, aí ele entra no círculo de oficiais superiores. Major, tenente, coronel e coronel. Normalmente você reconhece esse pessoal aqui por estrelas. Você visualiza estrelas no ombro, aí você vai ter o segundo tenente, tá certo? Uma única estrela, primeiro tenente, 2 estrelas, capitão, 3 estrelas, aí major, tenente, coronel e coronel são as estrelas também, só que elas vão ficando douradas normalmente, major, 1 estrela dourada, tenente, coronel, 2 douradas e o coronel, 3 estrelas douradas. Então, oficial é aquele que tem estrelas normalmente no ombro. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então, começa a observar isso daí. Claro, é evidente que isso aqui, essa questão de quantas estrelas, isso aí não cai na prova. A gente só está te adiantando. Isso tudo vai ser visto no teu curso de formação com calma. Não pira com essa parada. Beleza? A onda aqui é para você saber o quê? Quem são os oficiais superiores? Quem são os oficiais intermediários? Observe que só o capitão pertence a esse círculo. Quem são os oficiais subalternos? Que são os tenentes. Ok? Vamos passar agora para um outro círculo, que é o círculo das praças especiais. Quem é chamado de praça especial na Polícia Militar do Maranhão? O aspirante a oficial e o cadete, tá? Aspirante oficial e o cadete. Quando você faz o concurso para oficial policial militar, do quadro de combatente, digamos assim, que é o oficial do lado operacional, não é o veterinário, não é o médico, é aquele que entra para ser oficial, digamos, da infantaria, digamos, da preparação do combate, digamos, aquele que vai estar diante da missão principal da Polícia Militar, a preservação da ordem pública, da atividade fim. Você passando no concurso para oficial, você vai se tornar um cadete ao longo do curso de formação. Enquanto cadete, você pode o quê? Excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de oficiais, ou seja, um cadete não tem acesso, via de regra geral, ao círculo de oficiais. Então, se tem ali vários capitães conversando, um cadete, teoricamente, não deverá estar nesse mesmo ambiente que esses capitães conversando com eles. Por quê? Porque ele não pertence a esse mesmo círculo, tá certo? Mas, excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo de oficiais. Exemplo, vai ter um jantar comemorativo ao Dia da Polícia Militar. Aí tem lá o jantar para os oficiais, por exemplo, da Polícia Militar comemorar esse dia. De repente, pode ser que abram convite também para os cadetes, tá? Depois, terminou a formação de cadete, você vai ser declarado para aqueles que forem aprovados ao longo do curso, aspirante oficial. O aspirante ele já é
quase um oficial. Ele fica meses como aspirante antes de ser promovido a segundo tenente, que aí ele já entra como oficialato. Então, o aspirante, devido a essa proximidade do oficialato, ele já frequenta o círculo de oficiais subalternos. Então, ele já anda junto ali com os segundos e primeiros tenentes, tá certo? Beleza? Então, aqui nós temos os praças especiais. Se perguntar na prova, quem são as praças especiais da Polícia Militar? Cadete e aspirante a oficial, tá? Vamos embora. Agora a gente vai passar para as praças, círculo das praças ou dos praças. Nós temos o círculo de subtenentes e sargentos, que englobam quem? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o subtenente, tá? A escala sempre cresce de baixo para cima. Logo, o subtenente é superior hierárquico ao primeiro sargento, que é superior hierárquico ao segundo, que é superior ao terceiro e assim sucessivamente, da mesma forma que nas telas anteriores. Aqui, círculo de cabos e soldados. Quem são? Soldado, você que está nos assistindo daqui a pouco, se Deus quiser, após passar, vai se tornar um soldado, terminou o curso de formação, bacana, foi aprovado? Soldado. Depois vai ser promovido a cabo. Cabo e soldado pertencem ao círculo de cabos e soldados. Depois de cabo, você é promovido a terceiro sargento e aí segue até subtenente. E aí, círculo de quem? Subtenentes e sargentos. Temos mais praças, Emerson, além dessas? Temos. Aqui nós temos quem? O aluno do curso de formação de cabos e soldados, você, por exemplo, vai frequentar o quê? Vai frequentar o curso de formação de soldados em breve. E aí você pode frequentar o círculo de cabos e soldados. Então, tá cheio de cabos e soldados reunidos ali. O aluno do curso de formação de soldado pode estar lá com eles? Pode. O aluno do curso de formação de cabo pode estar lá junto com eles? Pode. Frequentam o mesmo círculo. Tá certo? Tranquilo? E nós temos também os alunos do curso de formação de sargentos, que frequentam, olha aqui a palavrinha, excepcionalmente ou em reuniões sociais, têm acesso ao círculo de subtenentes e sargentos. Então aqui esse cara, ele é tipo o cadete com o círculo de oficiais. É excepcionalmente ou em reuniões sociais. Lembra do cadete? Esse camarada aqui seria o cadete das praças, tá certo? No caso, ele só frequenta esse círculo de subtenentes e sargentos de forma excepcional ou em reuniões sociais. Então, falamos quem são os oficiais, quem são as praças especiais e quem são as praças todas, ok? Adiante. Posto. O que vem a ser posto? Posto é o grau hierárquico de quem? Do oficial. Já havia te preparado para isso no início dessa aula. Quem é que tem posto? O oficial. E é conferido por quem? Por decreto do governador do estado e confirmado em carta patente. Carta patente é uma espécie de apostila onde ficam registrados as suas promoções. Segundo tenente, no dia tal, na OPM tal. Comandante vai lá e assina. Primeiro tenente no dia tal, mesma coisa. Capitão, major, etc. É uma espécie de carteira profissional, digamos assim, do oficial. É como se cada posto fosse um emprego novo e fosse sendo carimbado lá, tá bom? Então, quem é que tem posto? Oficial. O que é que o oficial tem? Posto. Quem é que dá o posto para o oficial? É o governador do estado. Então, para ser promovido, Emerson, de segundo tenente a primeiro tenente, por exemplo, por ser oficial, quem é que tem que fazer isso? É o comandante geral? Não. É um decreto do governador do estado. Não esquece. Governador do estado é o chefe do Poder Executivo do Maranhão. Já apareceu assim essa questão em prova. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo Estadual e confirmado em carta patente. Aí alguns alunos marcaram errado. Tá certo. Quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Governador do estado, tá? Falamos em graduação também. Quem é que tem graduação? Graduação é o grau hierárquico da praça.
conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Já vai te acostumando. Ao longo do estatuto das outras aulas, você vai visualizar o seguinte: quase tudo que é para oficial é ato, é decreto do governador do estado. Quase tudo que é relacionado com as praças é ato do comandante-geral da Polícia Militar. Tá bom? O que mais? Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Falamos disso ainda há pouco naquela tela, não foi? Na tela onde tinham as praças especiais. Falamos do aspirante e falamos dos cadetes também, tá? Parágrafo 4º. A todos os postos e graduações será acrescida a designação do seu respectivo quadro. Se é do quadro de praças da Polícia Militar, se é do quadro de oficiais, tá? Então, primeiro tenente QOPM fulano de tal, quadro de oficiais da Polícia Militar. Primeiro tenente QOS, quadro de oficiais de saúde, médico, veterinário, dentista, etc. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificação serão fixados separadamente para cada caso, em lei específica. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Então, ele tem que dizer: eu sou o 3º sargento da reserva remunerada. Para aquele que está falando com ele saber que, se ele está na reserva remunerada ou se ele é reformado, quer dizer que ele não está na ativa, ele está na inatividade. Isso aí foi objeto da nossa aula de número 1, tá? Deverá fazê-lo mencionando essa situação. Adiante aqui nós temos artigo 20. A precedência hierárquica é regulada pelo posto ou graduação, pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional estabelecida em lei. É aquilo que eu já comentei mais cedo. Se eu tenho 2 capitães, o capitão A e o capitão B, um diante do outro, e o capitão A é capitão há 2 anos, e o capitão B é capitão há 4 anos, o capitão B ele é o mais antigo, ele tem precedência hierárquica. Por quê? Porque ele tem 4 anos de capitão e o capitão A só tem 2 anos de capitão. Logo, o capitão B tem mais tempo de capitão. E aí a gente diz que a antiguidade é posto. Então, se nós tivermos uma missão aqui agora, quem vai ser o comandante dessa missão? Se formos escolher entre o capitão A e o capitão B, vai ser o capitão B. O que manda na instituição policial militar é a hierarquia e a disciplina, que são as bases institucionais. Então, se eu estou em dúvida quem vai comandar essa operação, se é o capitão A ou o capitão B, é simples. Eu olho para o capitão A e para o capitão B e vejo que o capitão B tem 4 anos e o capitão A tem 2 anos só de capitão. Então, o comandante vai ser o capitão, tá? O capitão B, já que vamos ter os 2 capitães na mesma operação. O mais antigo é que tem que comandar. O mais moderno não pode comandar o mais antigo, tá? O que tem mais tempo é chamado de capitão mais antigo e o outro é chamado de capitão mais moderno, beleza? Não tem a ver com idade. Eu tenho 30 anos de idade, eu tenho 40 anos de idade. Tem a ver com o posto, com a graduação, tá bom? 21. A antiguidade no posto ou graduação será regulada por quê? Pela data da promoção, claro, evidente, pela precedência sucessiva nos graus hierárquicos anteriores, pela data do ingresso na corporação e, por último, pela data de nascimento. Como é essa onda, Emerson, de precedência sucessiva? Imagina que nós temos 2 tenentes-coronéis. Ambos foram promovidos a tenente-coronel no mesmo dia. Emerson, e agora? Quem é o mais antigo dos 2? Já que eles foram promovidos no mesmo dia. É só olhar para o posto anterior. Antes de ser tenente-coronel, eles eram major. Olha quem é que foi promovido
primeiro a major. Esse vai ser o mais antigo. Deu empate de novo, Emerson. Olha para o posto anterior a major. Capitão, pessoal, vai fazendo isso até chegar no primeiro posto ou na primeira graduação que esse camarada entrou na polícia. Tá bom? Se der empate, a gente vai para a data de ingresso. Se continuar empate ainda na antiguidade, vamos recorrer à data de nascimento. E aí, claro, evidente, o que tiver maior idade vai ser o mais antigo. E o que tiver menor idade vai ser o mais moderno. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º. Nos casos de nomeação, mediante concurso de declaração de aspirante oficial, de promoção à graduação de terceiro sargento e cabo e de incorporação de soldado, seu caso, logo mais, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no respectivo curso ou concurso. Tá? Então, você vai ter o seu curso de formação e ao longo dele você vai ter provas e você vai ter notas. E essas notas vão classificá-los do primeiro colocado até o último. Quanto mais altas as suas notas, quanto mais bem colocado, mais antigo você vai ser em relação aos seus colegas de curso de formação de soldado. Tá bom? Parágrafo 2º. Os aspirantes a oficial formados na Academia de Polícia Militar do Maranhão e por outras academias para efeito de antiguidade considerar-se-ão as médias obtidas nos respectivos cursos e a mesma data de declaração de aspirante a oficial. Em igualdade de posto ou graduação, ou seja, terceiro sargento, cabo, capitão, capitão. Os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Então, eu tenho aqui uma conversa entre um capitão da reserva remunerada e um capitão da ativa. Não interessa quanto tempo cada um tem de capitão. Já que eles estão no mesmo posto, capitão, é simples. O da ativa tem precedência sobre o da inativa. Não interessa tempo de serviço, tempo de capitão. Não importa isso. O da ativa tem precedência sobre o da inativa, no caso de mesmo posto ou mesma graduação. Claro, é evidente que se eu tenho um coronel da reserva, inatividade, e eu tenho um soldado da ativa, um soldado não vai ter precedência sobre um coronel. Nunca. Precedência hierárquica, nunca. Tá? Isso só vai acontecer, que eu falei agora, dentro do mesmo posto ou da mesma graduação. Tá? Um soldado da ativa e um coronel da reserva, claro, evidente que um coronel tem precedência. Tá certo? Beleza? Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares da ativa e os da reserva remunerada, quando convocados, é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Veja só. Nós temos aqui uma seguinte situação. 2 subtenentes conversando. Um é da ativa, o outro é da reserva. Se são 2 subtenentes, eles estão na mesma graduação. O da ativa vai ter precedência sobre o da inativa. Isso é um fato. Agora vamos pensar o seguinte. O da ativa tem precedência sobre o da inativa. Porém, esse da inativa ele foi convocado para trabalhar de novo no serviço ativo da Polícia Militar do Maranhão, para desenvolver um projeto, para participar de uma determinada operação específica da qual ele detém um conhecimento apurado. Quando esse camarada da inativa volta por convocação para o serviço ativo, é como se ele voltasse a ser da ativa. Então, agora, como é que eu vou definir quem dos dois é o mais antigo? Já que eles estão na mesma graduação, primeiro sargento e primeiro sargento, basta fazer a seguinte pergunta para os dois. Quanto tempo o senhor tem de primeiro sargento? E o senhor, quanto tempo tem de primeiro sargento? Se esse aqui, da ativa, tem 2 anos, e esse aqui tem 4 anos de primeiro sargento, o da inativa, que voltou para a ativa, vai ser mais antigo, vai ter precedência. Por quê?
Porque quando ele volta convocado, o que vale para definir a precedência é o tempo de serviço no posto ou na graduação. Então, você estava na inativa, voltou para a ativa, como é que eu faço a conta? Igual como se ele nunca tivesse sido da inativa. Sargento, primeiro sargento. Faz de conta que ambos sempre foram da ativa. Como é que eu vou desempatar então? Quem é o mais antigo? Quem é que tem precedência? É aquele que tem mais tempo de primeiro sargento. Beleza? Então, o camarada da inativa foi convocado, como é que eu sei a precedência hierárquica? Trate-o como se ele nunca tivesse ido para inatividade. E aí você vai acertar a questão. Beleza? Vamos em frente. A antiguidade no posto ou graduação, para efeito de promoção, é o tempo contado dia a dia no exercício de funções policiais militares ou de natureza policial militar, catalogado nos artigos 35 e 36 dessa lei que vamos ver ainda hoje, também mais à frente. 22. A precedência entre as praças especiais, quem são? Aspirante, oficial e cadete. E as demais praças, é assim definida. Os aspirantes oficiais são hierarquicamente superiores às demais praças. Então, o aspirante barra todo mundo na hierarquia. Cabos, soldados, subtenentes e sargentos, tá? Alunos do curso de formação de soldado, de cabo, do curso de formação de sargentos, etc. E os cadetes, que são aqueles que ainda estão estudando, estão fazendo curso de formação de oficiais, são hierarquicamente superiores aos subtenentes, tá certo? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para você. Mas Emerson, cadete tem 1 mês de polícia e o subtenente tem 20 anos de polícia. Quem é superior a quem? O cadete, tá certo? Emerson, mas isso é injusto. Pessoal, não estamos aqui para falar de justiça ou de injustiça. Isso aqui é uma hierarquia policial militar, tá certo? O estatuto segue a filosofia dos estatutos do Exército Brasileiro também, tá certo? Que também é dessa forma, ok? Então, não importa se o cadete tem 1 mês de polícia, 2 meses, 1 dia, ele vai ser hierarquicamente superior ao subtenente, que tem 20 anos, que tem 25 anos de polícia, que tem 30 anos de polícia, tá bom? Os alunos do curso de formação de sargentos têm precedência sobre os cabos, beleza? Os alunos do curso de formação de cabos têm precedência sobre os demais soldados. Então, se você está estudando, se você está fazendo curso para ser cabo, tá? Curso de formação de cabos, você tem precedência sobre os demais soldados. Quem é que faz o curso de formação de cabo? É um soldado, tá? Ah, mas Emerson, ele não era mais antigo, ele não tinha precedência sobre o outro soldado amigo dele. Agora ele tem, porque ele está fazendo um curso de formação de cabos, tá? 23. A PM manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro dos respectivos quadros e escalas numéricas. Os cadetes são declarados aspirante oficial pelo comandante-geral da PM do Maranhão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei. Já falamos sobre isso mais cedo. Meus amigos, cadete é declarado aspirante. Aspirante oficial é uma praça. Emerson, ele não é praça especial? É, mas ele não deixa de ser uma praça, só que é uma praça especial. Lembra do que eu falei mais cedo? Veja, aspirante, cabo, soldado e tal, tudo que for relacionado à praça, inclua-se aí as praças especiais, é um ato de quem? Do comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão. Tudo não, digamos assim, quase tudo que for relacionado com praça vai ser ato do comandante-geral. Então, o cadete é declarado aspirante pelo ato de quem? Do comandante-geral da PM do Maranhão. Tá certo? Por quê? Porque está relacionado à praça. Se for oficial, normalmente vai ser ato de quem? Decreto de quem? Governador do estado.
Bem, antes de nós falarmos do artigo 25, se você está gostando, já deixe seu like. Se não se inscreveu ainda em nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal para que você fique atento às novidades da Loja do Concurseiro, aos novos vídeos, você vai receber em primeira mão sendo inscrito. Então já vai deixando também sua sugestão, seu comentário, diga qual é seu município, diga quantas questões você acertou dessa aula. Ao final dessa videoaula nós vamos fazer 9 questões. Eu espero ter o seu retorno no final, dizendo quantas questões você acertou, se estava bom, se estava tranquilo, o que você achou. Beleza? Vamos lá. 25. Cargo policial militar é aquele criado por lei e que só pode ser exercido por PM em serviço ativo, ou seja, aquele policial da atividade, tá? O cargo policial militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos QOs, quadros de organização, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Existe um quadro de organização que diz quantos cabos tem que ter, quantos soldados tem que ter, quantos coronéis, etc. Tá? A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem obrigações do respectivo titular. Claro, os cargos devem ser exercidos por PMs de grau hierárquico compatível com as exigências e atribuições inerentes ao cargo, tá? O provimento de cargo policial militar será por ato de nomeação do governador do estado. Vai gravando esses detalhes, esses bizus, esses macetes. A prova normalmente te coloca situações sobre competências. O que é competência do comandante geral, o que é competência do governador do estado. Porque você viu ainda há pouco, quem é que declara o cadete aspirante? É o comandante geral. Mas quem é que faz a promoção lá do oficial, de capitão para major, por exemplo? É um decreto de quem? Do governador do estado. Agora, o provimento do cargo policial militar é um ato de quem? Nomeação do governador do estado. Vai massificando isso. Isso é importante para a tua prova. Mas olha aqui o detalhe. Olha o interessante que a gente trouxe para você. Decreto 22.708 de 2006. Fica delegada competência aos comandantes da PM e do Corpo de Bombeiro Militar para expedir atos administrativos para o provimento de cargos privativos de oficiais e praças das respectivas corporações, tá? Então veja, professor, mas esse decreto não está sendo cobrado nessa prova. Porém, pessoal, é supremacia de leis, tá? É atualização de lei. Esse decreto, ele é de 2006, ele é mais novo do que a nossa lei aqui do Estatuto, que é de 95. Então, essa delegação, ela está correta, tá? O governador do estado, ele está delegando essa competência também a quem? Comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros Militar. Tá bom? Beleza? Mas, Emerson, isso aqui deve aparecer na prova? Possivelmente não, pessoal. O CESP é uma banca muito técnica, é uma banca muito coerente e dificilmente vai cobrar algo que pode gerar um estresse, né? Por quê? Vai ter um aluno que vai dizer, professor, mas no estatuto está dizendo isso. Isso aqui não está na prova, eu não sou obrigado a estudar. Nós, da Loja do Concurseiro, prezamos pela qualidade, estamos trazendo para você, tá? Porém, vai ter gente que vai estudar a grosso modo, só com o estatuto, não vai visualizar isso e na prova poderia acabar errando. Só que o CESP, ele geralmente pensa um pouco nessa situação. Como aqui geraria um pouco de polêmica, a gente entende que isso aqui é fora de rota para a tua prova. Porém, está aqui, a Loja do Concurseiro sempre procura passar tudo que existe para que você fique atento e que se cair na prova você não seja pego de surpresa, tá? Bem, vamos falar agora das formas de vacância, artigo 27. O cargo é considerado vago a partir de sua criação e até que um PM tome posse
ou desde o momento que o PM exonerado, que foi dispensado, o deixe, até que outro policial militar tome posse. Meus amigos, presta atenção. A partir da sua criação. Quando o governador, por exemplo, resolver criar mais 2.000 cargos na Polícia Militar, ele pode fazer isso? Pode. Mas no momento em que ele criar o cargo, já tem os 2.000 policiais na rua? Não tem. Ainda vai ter que fazer licitação, vai escolher a banca, fazer o concurso, curso de formação e etc. Ou seja, a partir do momento em que o cargo foi criado, ele está vago. A partir do momento que o policial foi exonerado, até que outro tome posse, o cargo está vago. Quais são outras formas de vacância que nós temos? Falecimento, morreu, claro, evidente, o cargo está vago. Se o militar tiver considerado extraviado ou desertor. Extraviado e desertor são conceitos relacionados a sumiço. Isso é objeto de uma outra aula, de uma outra oportunidade. A gente vai falar de extraviado e desertor. Mas são formas de desaparecimento. O policial estava hoje de serviço e ele sumiu, não deu mais notícia. Em determinado momento ele pode ser chamado de extraviado, em outro determinado momento, por outras condições, pode ser chamado de desertor, objeto de uma outra aula, como eu falei, tá? Não vamos perder tempo com isso aqui agora. Continuemos. Artigo 28. Função policial militar é o exercício das atividades e obrigações inerentes ao cargo policial militar. Então, a função é o exercício das obrigações. O meu cargo é soldado, mas a minha função pode ser o quê? Motorista do comandante da Polícia Militar. Auxiliar da 3ª seção do 1º Batalhão da Polícia Militar. Essa é a minha função. O cargo é o quê? Soldado. A minha função vai ser essa. Auxiliar do sargenteante da 1ª Companhia do 2º Batalhão. Algo assim, beleza? Dentro de uma mesma OPM, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e qualificação exigidas para o exercício da função. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não sejam catalogadas como posições titulares em QO ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, serviço e etc. Isso quando não estiver catalogada já no quadro organizacional. É um cargo novo que apareceu, que precisou, por exemplo, com o avanço da tecnologia, surgem cargos novos por conta disso, tá? E aí vai ser tratado dessa forma. Artigo 31. O comandante-geral da Polícia Militar, presta atenção, será nomeado por quem? Pelo governador do estado, escolhido dentre quem? Oficiais da ativa, ou seja, quem está na reserva remunerada não pode ser comandante-geral. Quem é reformado não pode ser comandante-geral, tem que ser da ativa e tem que ser do último posto do quadro de combatentes, que quem veio do meio militar seria o infante, né? O comunicante é o pessoal da área de combatente. O último posto desse quadro qual é? Coronel. Então, coronel tem que ser um coronel, tá certo? Do quadro de combatentes para ser comandante-geral. Emerson, coronel médico, de repente, pode ser comandante-geral da Polícia Militar? Não. Tem que ser um coronel do quadro de combatente. Obedecido também o que estabelece a legislação federal em vigor. O cargo de chefe do Estado-Maior, exercido cumulativamente com funções de subcomandante, e o cargo de subchefe do Estado-Maior serão exercidos obrigatoriamente por coronéis QOPM, quadro de oficiais da Polícia Militar da ativa da corporação,
nomeados também por quem? Pelo governador do estado, tá bom? Então, o chefe do Estado-Maior, não esquece, ele exerce cumulativamente essa função, a função de quê? Subcomandante. Então, o subcomandante geral da Polícia Militar do Maranhão também pode ser denominado de chefe do Estado-Maior da corporação, tá? O servidor militar poderá encontrar-se em relação ao cargo nas seguintes situações: efetivo ou interino. Efetivo é a situação do militar nomeado ou designado para exercer um cargo, quando satisfaz aos requisitos do grau hierárquico do quadro e da especialização. Interino, situação do militar quando desempenha as obrigações do cargo sem satisfazer os requisitos previstos no inciso anterior. Exemplo, vamos imaginar que para exercer aquilo ali tem que ser um coronel fechado, coronel full que a gente chama, mas ele é um tenente-coronel que está naquela função que está ocupando ali. Então ele vai ser o quê? Interino, porque ele não satisfaz todos aqueles requisitos, tá? 34. Na falta de militar qualificado para a função, poderá ser designado para o exercício da mesma outro militar de posto ou graduação inferior, foi o que eu acabei de falar, o meu exemplo, obedecida à precedência hierárquica. 35. São considerados no exercício de função os militares da ativa que se encontrarem nas seguintes situações, tá? Então, essas situações que eu vou falar, ainda que não pareçam de repente uma função policial militar, será considerada também. Tipo, os PMs que se encontrarem no exercício de funções previstas no QOPM, tranquilo. Os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outras corporações militares do país ou no exterior. Então, veja, imagina que um terceiro sargento da Polícia Militar do Maranhão foi convidado para ser instrutor em um curso do Exército Brasileiro. Então, quer dizer que esse camarada está lá no Exército dando curso, é considerado como se ele estivesse exercendo uma função policial militar? Sim, tá? Instrutor ou aluno de outros estabelecimentos de ensino de interesse da PM, assim reconhecido pelo comandante-geral. Colocados à disposição, então, um policial militar que estiver à disposição do gabinete da presidência e da vice-presidência da República, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, de órgãos de inteligência e de outras polícias militares, por exemplo, a ABIN, que é um órgão de inteligência. Bem, vamos lá agora para o artigo 36. São ainda considerados no exercício de função policial militar ou de natureza policial militar ou ainda de interesse policial militar os militares da ativa nomeados ou designados para. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte, que mesmo o policial militar exercendo essas funções aqui, ele ainda vai ser considerado como se tivesse no exercício de função policial militar ou de natureza policial militar, ou ainda de interesse policial militar, tá? Então, mesmo estando nessas funções aqui, ele é considerado no exercício do seu serviço ativo. Que funções são essas? Assessoria militar do governo e gabinete do vice-governador. Então, um policial militar que estiver trabalhando nesses locais é considerado no exercício da função policial militar, igual o policial militar que está exercendo a sua função lá no policiamento ostensivo, na preservação da ordem pública, lá nas ruas, combatendo a criminalidade, atrás de uma boca de fumo, combatendo, reprimindo a questão do roubo, furto, etc. Tá? Gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, a Secretaria de Estado da Segurança Cidadã, a Auditoria da Justiça Militar, Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. 7. No Centro Integrado de Operações de Segurança, nos Centros Integrados de Defesa Social,
na supervisão de polícia comunitária, na corregedoria do Sistema de Segurança Pública, na Academia Integrada de Segurança Pública, no Centro de Inteligência de Segurança Pública e no Gabinete de Dirigente de Gerenciamento de Crise. 8. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Secretaria Adjunta de Modernização Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Cidadã. Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, se o policial militar estiver trabalhando, tiver sido nomeado, designado para um desses locais de trabalho, é a mesma coisa para a questão de serviço ativo do que aquele que está nas ruas fazendo policiamento ostensivo, fazendo combate à criminalidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente. Os PMs da ativa só poderão ser nomeados ou designados para exercerem cargos ou função nos órgãos constantes dos incisos 1 a 5 deste artigo, na conformidade das vagas previstas para o pessoal PM nos quadros de organização, nos QO, dos respectivos órgãos. Compete ao chefe do Poder Executivo, governador do Estado, nomear ou designar PM nos casos previstos nesse artigo. Então, é o governador do Estado, tá? Aqui, quando ele fala chefe do Poder Executivo, entenda chefe do Poder Executivo estadual. Os PMs da ativa, enquanto nomeados ou designados para exercerem cargo ou função em qualquer dos órgãos relacionados no artigo 36, não poderão passar à disposição de outro órgão. E para finalizar a parte da teoria, os PMs, nomeados para função ou cargo, não catalogados nos artigos 35 e 36, bem como os excedentes às vagas existentes nos quadros de organização, serão considerados no exercício de função de natureza civil, ok? Meus amigos, vamos agora para os nossos exercícios. Exercícios estes que vão ajudá-lo a se tornar um soldado da Polícia Militar do Maranhão, igual ao nosso mascote aqui da loja do concurseiro, que já está fardado. A gente quer sim que você, ao final dessa preparação conosco, se torne um policial militar do Maranhão, fardado, parecido aqui o nosso colega, com a sua arma, com seus equipamentos, tá certo? Protegendo, defendendo a sociedade maranhense, tá certo? Ajudando, apoiando no combate à criminalidade, na preservação da ordem pública. São 9 questões. Volto a dizer, a gente quer que ao final do vídeo você comente, você diga quantas questões você acertou, tá certo? Qual é seu município, para a gente conhecer melhor você, tá bom? Beleza? Vamos então às questões. Qual é a minha dica para você nas questões? Nesse momento, você deve dar pause no vídeo. Pause o vídeo. Para quê? Para você fazer a leitura e você poder dizer para você mesmo se está certo ou errado. Após você ter a sua opinião formada, você aperta o play e aí vem comigo para a explicação, tá bom? E aí vai monitorando quantas questões certas e quantas questões você errou, tá bom? Primeira, hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a organização policial militar. Está errado. Por que está errado? Porque rigorosa observância não é hierarquia, e sim disciplina. Falamos sobre isso, então está errado. O item 1 está aqui, ó. Artigo 17, parágrafos 1º e 2º. As nossas aulas de exercício da loja do concurseiro, todas são assim. Você tem uma questão e após a questão, você tem o comentário daquela questão para que você possa refrescar a sua memória. Então, aqui você tem o conceito de hierarquia militar e o conceito de disciplina. Observe que o conceito do item 1, na verdade, não é de hierarquia. Rigorosa observância é conceito de disciplina e, portanto, está errado o item 1, ok? 2. A hierarquia
e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. SAFO. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, certo? Entre os policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Está certíssimo, item 2, tá certo? Perfeitamente correto. Nós falamos isso no artigo 17, no seu parágrafo 3º. Está exatamente assim escrito aqui, tá bom? 3. Agora vamos a questões que o CESP também gosta muito, que são as questões de situação hipotética. Ele fala um texto, faz aquele floreado todo para tentar te enganar. Mas você, aluno da loja do concurseiro, não vai errar isso aí. Item 3, um item muito interessante. O CESP adora esse tipo de questão com situação hipotética. Ele conta uma historinha, um floreado, para encher linguiça, para ver se o aluno erra. Mas nós não vamos errar, nós estamos focados, nós estamos concentrados. Então, observa. No primeiro dia do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão, o cadete do primeiro ano, claro, Fabiano, deu uma ordem legal ao subtenente Armando, o qual disse ao cadete que não cumpriria a ordem, tendo em vista que um cadete, em seu primeiro dia de formação, não é superior hierárquico a um subtenente. Esse é o posicionamento do subtenente Armando. Olha o que diz agora. O comentário do subtenente está correto, pois encontra amparo no Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão. Está errado. O comentário dele não está correto. Se isso aqui fosse verdade, você marcaria o item como certo. Porém, ele está dizendo que o comentário dele está correto e não está. O comentário dele está errado. Um cadete, mesmo no primeiro dia, é sim superior hierárquico a um subtenente. Mesmo que esse subtenente tenha 20 anos de polícia, 25 anos, 30 anos, não importa. É assim que diz o Estatuto. Portanto, está errado, tá? Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Está aqui, inciso 2 do artigo 22. Está aqui as outras informações também. Tá bom? Os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Não interessa se é um dia, se é um mês, se é um ano de cadete. Os aspirantes a oficial, os cadetes e os subtenentes são denominados praças especiais. Isso aí está erradíssimo. Por quê? Porque, na verdade, o subtenente não é um praça especial. É um praça, mas não um praça especial. Praça especial só quem? Os aspirantes a oficial e os cadetes. Está aqui, parágrafo 3º do artigo 19. Quinta, mais uma questão de situação hipotética, uma historinha para a gente analisar. Marcelo é policial militar do Maranhão e foi nomeado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão para o cargo de subchefe do Estado-Maior. Podemos afirmar que a nomeação está correta, ou seja, que a nomeação é feita realmente pelo comandante-geral e que Marcelo obrigatoriamente é um coronel QOPM da ativa da corporação. Tendo em vista que essa é uma exigência do cargo, está errado. Por que que está errado? Porque a nomeação do cargo de subchefe do Estado-Maior não é feita pelo comandante-geral, e sim pelo governador do Estado. Beleza? Então esse é o erro. Mas Emerson, tem que ser coronel? Tem. Nós vimos isso, mas não é feita a nomeação pelo comandante-geral. E ele fala que podemos afirmar que a nomeação está correta. Não está correta porque não é pelo comandante-geral, e sim pelo governador do Estado. Está aqui no artigo 32. Tanto o cargo de chefe do Estado-Maior, quanto o cargo de subchefe do Estado-Maior. Tá bom? Sexta, Luciano Viana, residente na cidade de Caxias, no Maranhão, e aluno da loja do concurseiro, foi aprovado no concurso público para o quadro de praças da Polícia Militar do Maranhão.
e após o cumprimento de todas as etapas legais, teve o seu posto conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Está errado. Por que está errado? Primeiro que posto não é para praça. Para praça é graduação. Beleza, pessoal? Então, praça não é posto, é graduação. Tá bom? Tá aqui, ó. Posto é de quem? É de oficial. Graduação aqui é para praça. Falamos sobre isso também. Item 7. Juliana Silva, residente na cidade de Imperatriz do Maranhão. Aproveitar aqui para mandar um abraço grande e forte aos nossos alunos queridos de Imperatriz, Caxias no Maranhão, São Luís, Codó, pessoal de Teresina no Piauí, Corrente, Picos, Fortaleza, o pessoal da Bahia, todo mundo que está nos assistindo, sinta-se abraçado aí, a Loja do Concurseiro faz isso aqui de coração e quer realmente proporcionar para você uma aula de qualidade cada vez mais, para colocar você mais próximo de utilizar esse uniforme, todos esses equipamentos aí da Polícia Militar do Maranhão em prol da sociedade, tá bom? Então vamos voltar aqui. Juliana Silva, residente na cidade de Imperatriz do Maranhão e ex-aluna da Loja do Concurseiro, atualmente é aluna do curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Maranhão. Logo, tem precedência hierárquica em relação ao seu pai, que é cabo da corporação. Tá certo. Aluno do curso de formação de sargentos tem sim precedência hierárquica com relação aos cabos. E tá aqui, ó, artigo 22, inciso 3. Os alunos do curso de formação de sargentos têm precedência sobre os cabos, ok? 8. O sargento Silva Júnior foi considerado desertor pela Polícia Militar do Maranhão. Logo, o seu cargo policial militar é considerado vago, tá certo. Uma das formas de vacância do cargo é quando ele é considerado desertor, extraviado, falecido, tá bom? Tá aqui, falamos também sobre isso, ó. Desertor, a gente considera também vago, tá aqui no artigo 27, no parágrafo único, a linha C. E para fecharmos a nossa videoaula, Murilo Maia é tenente-coronel da ativa do 2º Batalhão da Polícia Militar Caxias. Logo, poderá exercer o cargo de chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Maranhão, caso seja do interesse do governador do Estado. Meus amigos, é o governador do Estado que faz essa nomeação? É, mas está errada a questão, porque se ele é um tenente-coronel, ele não pode exercer o cargo de chefe do Estado-Maior, porque tem que ser um coronel. Beleza? Tá errado, e ó, artigo 32, o cargo de chefe do Estado-Maior, exercido cumulativamente com a função de comandante, e o cargo de subchefe do Estado-Maior serão exercidos obrigatoriamente por coronéis, QOPM da ativa, e não tenente-coronel. Tá beleza? Meus amigos, então essa aula está encerrada, uma aula bacana, como eu te falei no início. Certeza absoluta que alguma coisa disso aí vai aparecer na tua prova. Confia na gente, tá certo? São 17 anos já de experiência desse professor que aqui vos fala, várias aprovações em concurso público, experiência no meio militar, no meio policial, e a gente tá te dizendo que essa videoaula vai aparecer na tua prova e você vai lembrar dessas falas que a gente aqui teve, se Deus quiser. Eu creio que em nome de Deus, em nome do Senhor, você vai ser aprovado. Gostou da aula? Já vai aí, já dá o seu like, caso não tenha dado ainda. Se inscreva em nosso canal e mais do que nunca, faça sua sugestão, sua crítica, seu comentário, diga qual é seu município, diga quantas questões você acertou, a gente fica muito feliz quando a gente está olhando nas nossas madrugadas, aí às vezes sem tempo, mas na correria a gente tenta, uma vez ou outra, responder um comentário de vocês. Tá bom? Pessoal, fique com Deus, bons estudos, sucesso, fé na missão e até a próxima.